Olá, aqui é o canal Nossa Espiritualidade e um dos objetivos desse canal é justamente a gente pensar a espiritualidade hoje, no início do terceiro milênio, né? Qual é o papel da espiritualidade para a humanidade nesse momento? Para onde vai a humanidade, né? Qual é a situação da humanidade hoje? Tudo isso se interlaça com o tema da espiritualidade. Então, vamos seguir um pouco conversando sobre isso. Ora, a espiritualidade, ela é justamente essa busca por algo profundo do ser humano. Vamos começar com essa ideia. Porém, eu vou descobrindo uma dimensão profunda em mim que não é uma dimensão individualizante, pelo contrário. Essa dimensão que mais me identifica comigo mesmo é justamente a dimensão que me abre numa imensidão, que me abre para esse sagrado, né? A espiritualidade tem a ver justamente essa relação com esse sagrado maior, e esse sagrado maior é o que me conecta com os outros, com a natureza, e que me faz parte de um todo. Então essa relação entre o íntimo do íntimo com a totalidade, com o todo, com o outro. A espiritualidade é isso. E quando a gente quer entender a espiritualidade, e essa é a ideia que nós queremos trabalhar aqui, entender bem a espiritualidade consiste em olhar justamente a dimensão do vivido, da existência, da história. Espiritualidade não é você entrar em transe e sair para outra dimensão. Espiritualidade justamente é você se conectar com o todo. Você se perceber dentro dessa realidade. Perceber a sua caminhada, né? Perceber a história. Perceber os valores que você lida, com as crises. É dentro dessa historicidade da humanidade que a gente vai entender, então, essa espiritualidade. Ora, portanto, a espiritualidade se acha na vida vivida e naquilo que é produto da história, que é produto humano. Gostaria de trabalhar com vocês uma história bastante conhecida na humanidade, bastante clássica, e ver nessa história um pouquinho dessa dimensão de espiritualidade que a gente está trabalhando, para que a gente chegue assim a compreender. Essa história clássica da humanidade você já conhece com certeza. Se trata da história O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Então, a partir dessa história, ou pelo menos de um trecho dessa história que eu quero trazer para vocês, eu quero pensar um pouco dessa dimensão de como que a espiritualidade se coloca hoje para nós. O capítulo 21 do livro do Pequeno Príncipe é aquela clássica passagem em que ele encontra a raposa, né? E a raposa está debaixo de um pé de macieira. A conversa do Pequeno Príncipe e a raposa é aquela que termina com aquela famosa frase: tu te tornas inteiramente responsável por aquele que cativas. Ora, nessa conversa entre o Pequeno Príncipe e a raposa está ensinando para o Pequeno Príncipe o que é cativar, né? E ela diz: olha, você não é nada para mim, você é um menino entre outros 100.000, mas se tu me cativas, tu se torna especial. Tem uma passagem que eu acho linda nessa história, quem puder olhar depois e ler esse trecho, eu recomendo, no capítulo 21, que ela diz para o Pequeno Príncipe: olha só esse campo de trigos. Ele não significa nada para mim porque eu não como trigo, né? De trigo não me serve de nada. Mas se tu me cativar, toda vez que eu olhar o trigo e o vento balançando o trigo, eu vou lembrar dos teus cabelos loiros. E aí o trigo que não significava nada, agora ganha um novo significado. Olha, o que esse texto, esse trecho me fez pensar? Quantas coisas na nossa vida não tem significado algum, né? E às vezes quando você faz algo que não tem significado para você, como esse algo é cansativo, é maçante, é monótono, né? Imagine você ter que aprender uma coisa que você acha que não vai te servir de nada, que você não tem interesse naquela aprendizagem. O aprendizado é cansativo, é monótono. Todo desafio que você tem que enfrentar, que você não vê nele nenhuma conquista, ele se torna maçante, né? Então, quando a gente dá significado para as coisas, qualquer que seja essa coisa, mesmo que seja um grande desafio, esse desafio será superado com mais facilidade. Uma atividade, quando ela tem significado, ela se torna mais prazerosa, porque a gente sabe que depois vai ter uma recompensa.
Então, dá significado para cada coisa que a gente faz na vida. Isso é um desafio importante. Então, ora, como que a gente dá sentido às coisas que a gente faz? A nossa vida tem sentido, as coisas que a gente faz no dia a dia só tem sentido quando a gente coloca nelas um objetivo. Eu acho que criar espiritualidade hoje, ao retomar essa dimensão profunda do ser humano, elas nos dá um objetivo mais profundo, que é o objetivo na vida de nos reencontrar, nos religar com essa totalidade. Esse objetivo é a descoberta de um sentido muito maior, reconectar com o destino da humanidade. Esse religar, ele vai dar sentido à nossa existência. Portanto, a espiritualidade nos coloca em conexão com o sagrado. Esse sagrado, essa dimensão do sagrado, que é a dimensão da nossa totalidade, redescobre em nós um sentido mais profundo. E quando a gente redescobre esse sentido, a gente começa a dar significado à nossa existência, e a nossa existência começa a ver as coisas como a raposa que vê o trigo que lembra os cabelos loiros do Pequeno Príncipe. Então essa conversa do Pequeno Príncipe com a raposa sobre o que torna o trigo significante para mim, o que torna a tarde significante para mim, é justamente quando eu sou cativado. Então vamos ficar com esse conceito hoje, né? Espiritualidade é um processo em que eu me deixo cativar pela dimensão do sagrado, né? Através das minhas práticas diárias de meditação, do meu encontro comigo mesmo, eu vou me colocando à disposição do sagrado. Esse sagrado vai me trazendo, me reconectando com o meu sentido mais profundo da minha vida. Essa dimensão de parar no meio de tudo, de sentir a sua respiração, né? Meditar, fechar os olhos, né? Se concentrar em si mesmo, no seu sentimento, esse é um processo de deixar-se cativar. Então deixemos-nos cativar por nós mesmos, pelo esse sagrado, e vamos seguindo em paz. Amém?